De Levítico, capítulo de número 6. Como costume de pregoeiro da palavra de Deus, eu tenho pedido direção sempre divina, uma direção que vem do céu, porque eu reconheço que existe um Deus, e eu sei que sem Ele eu nada sou. Então sempre peço direção divina para que eu possa trazer a mensagem certa, aquilo que verdadeiramente Deus quer falar. E eu estive orando a Deus, e Deus me deu uma palavra, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Vira para essa pessoa que está do seu lado, cheirosa e bonita, e diga assim para ela: hoje Deus vai falar com você. Diga um pouquinho mais, diga assim agora, fala: não fique desapercebido. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Levítico, capítulo de número 6. Quem achou? Deixa eu ver se todos acharam. Sem perda de tempo, eu vou ler o versículo número 12, que diz assim a palavra de Deus: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura da oferta pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga assim comigo: e não se apagará. Quem crê que o fogo do altar não se apagará, glorifique e exalte o Senhor. Curva a tua cabeça, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu me coloco diante da Tua presença nesta noite, a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós sabemos que é o primeiro culto de avivamento de obreiros. O Senhor colocou isso em meu coração porque verdadeiramente o Senhor vai levantar entre os obreiros pessoas, aleluia, que vão fazer diferença nessa terra. Porque eu acredito que entre esses obreiros existem talentos a qual ainda alguns não descobriram, mas irão descobrir através do tempo e através dessa oportunidade que o Senhor tem concedido para cada um deles. E assim como o pastor José disse, porque eu sabia, tinha certeza, o culto de obreiro tinha que ser um obreiro pregando, mas ele disse: como eu sou pastor, eu tinha que estar na frente. E diante da tua presença nessa noite eu quero fazer a tua vontade. Então usa a minha vida, toca minha mente e meu coração, que seja feito somente a tua vontade aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que nós precisamos ouvir. O Senhor nessa noite já preparou aí no céu. E quem crê que Deus vai falar aqui nessa noite, eu vou pedir para que dê uma salva de palmas bem forte. Mas bem forte. Essa é Jesus. Bate palmas para ela. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para que vocês possam entender o que Deus vai falar nessa noite, eu gostaria que vocês ficassem ligados nesta noite. Eu sei que às vezes isso acontece, as pessoas têm vontade de ir no banheiro, mas se eu fosse você, eu seguraria, amém, até o final da palavra, porque eu tenho certeza que Deus hoje
Ele vai te surpreender. Quem crê nessa noite? Igreja, nós sabemos que uma igreja, ela é feita de corpo. E o corpo, nós sabemos que existe membros. Um corpo existe cabeça, existe olhos, existe nariz, orelhas, ouvidos, existe mãos, pernas, existe dedos. Então o corpo, ele é feito de membros. E a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele tem separado para cada um, aleluia, como se fosse um membro de um corpo. E eu tenho certeza, Deus não separa ninguém por acaso, porque quando Deus lhe separa, é porque verdadeiramente aquela pessoa, futuramente ela vai dar frutos e vai conseguir chegar aonde Deus tem prometido para ela. E enquanto eu estava nesta tarde falando com Deus, Deus falava muito a respeito dos obreiros, porque hoje os obreiros, alguns já são diáconos, outros ainda não. E futuramente eles podem ser, talvez um evangelista, talvez um presbítero, talvez um pastor. Porque Deus tem uma chamada na vida de cada um deles. Porque eles foram escolhidos, eles foram separados. E se eles foram escolhidos, separados, é porque Deus tem algo para fazer na vida dele. Embora nós sabemos que existe um tempo determinado, mas nós sabemos que para que o tempo de Deus aconteça nas nossas vidas, é necessário a gente buscar aquilo que nós temos certeza que Deus tem para cada um de nós. Porque a Bíblia tem nos ensinado que aquele que busca este encontra. Então, quando eu vejo um obreiro dedicado, quando eu vejo um obreiro buscando, quando eu vejo um obreiro se entregando verdadeiramente, não só de corpo, mas de alma e de espírito, isso me chama muito a minha atenção. Porque verdadeiramente, quando eu vejo isso, eu vejo que verdadeiramente ele foi separado por Deus e que ele está buscando aquilo que Deus pôs nas mãos dele. E eu tenho certeza, porque Deus ele é assim, quando Deus desperta alguma coisa no pastor e mostra alguém, não demora muito para que Deus derrama a unção dele sobre a cabeça desse obreiro, para que ele venha crescer cada vez mais diante da presença de Deus. Mas eu quero entrar na palavra nessa noite. Eu quero pregar o que Deus colocou ao meu coração. Deus me trouxe para o livro de Levítico, porque o livro de Levítico é um livro, agora nós sabemos que foi escrito, é um dos Pentateucos que foi escrito por Moisés, é o segundo livro, aleluia, do Pentateucos, que fala a respeito de muito, a respeito de santidade. É um livro que fala sobre santidade. Inclusive tem um versículo que diz assim que sede santo porque eu sou santo. É um livro a qual nós entendemos que Deus fala a respeito dos santos que foram separados para uma boa obra. E quando nós falamos a palavra santo, existem pessoas que falam, mas não existe um santo sequer na terra, porque o único que foi santo, esse foi Jesus Cristo. Mas não é assim, porque nós sabemos que Deus nos separou, nos escolheu e fez nós passar a ser santos, homens de Deus. A palavra santo é conhecida como separado. Diga para o seu irmão que está nessa noite, diga, você é santo, porque você foi separado por Deus. Deus, quando te escolheu, ele te escolheu a dedo. Deus, ele disse, você é o meu escolhido. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi o próprio Deus que nos escolheu e nos separou para que nós venhamos dar fruto nesta terra. Deus, ele te escolheu para ser a diferença. E se você crê nessa noite, eu vou te dizer uma coisa, até o final você não vai aguentar, não vai ficar parado, porque o que Deus vai derramar sobre a tua vida aqui hoje vai ser algo muito forte. Se você crê, pode glorificar ao Senhor. Nós sabemos que no livro de Êxodo, a Bíblia nos ensina e nos fala a respeito da saída do povo do Egito. O povo estava sendo escravo e foram, aleluia, libertos através de um libertador que foi levantado por Deus, Moisés, para conduzir o povo aquilo que ele tinha prometido, que era a terra prometida. E quando aquele povo foi, aleluia, resgatado, liberto, a Bíblia
acamparam, aleluia, a Bíblia nos ensina que Moisés subiu ao monte para orar e falar com Deus, e ali Deus falou, aleluia, com Moisés de uma forma totalmente diferente. Deus falou com Moisés e disse para Moisés que ele fizesse, aleluia, um tabernáculo, porque aquele tabernáculo iria ser usado para o povo, aleluia, como um lugar de, aleluia, adoração, como um lugar onde o povo poderiam ali todos congregar e buscarem a Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus pediu para que Moisés, aleluia, se separasse, aleluia, Arão, porque Arão ia ser sacerdote juntamente com seus filhos, e ali ia ser, aleluia, feito, construído uma tenda, que é conhecido como tabernáculo. E a Bíblia nos ensina que quando eles estavam ali, existiam as tribos, eram 12 tribos, e quando eles construíram aquela tenda, a palavra de Deus nos ensina que os levitas, aleluia, eles não tinham como direito, aleluia, das terras prometidas, e eles então, aleluia, foram escolhidos separadamente por Deus para ser homens diferenciados na terra. A Bíblia nos ensina que quando eles construíram aquela tenda, em volta daquela tenda, em cada lado existia 3 tribos. A tenda era como se fosse um quadrado, então existia 3 tribos de cada lado, e no centro, aleluia, onde estava o tabernáculo, o lugar onde as pessoas buscavam, o lugar onde as pessoas sacrificavam, o lugar onde as pessoas aprendiam algo da parte de Deus, estava ali no centro, juntamente com o tabernáculo, aleluia, os levitas, os sacerdotes, porque foram separados por Deus. Vira para o seu irmão e nessa noite diga assim para ele: você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus, quando Ele escolhe alguém para que você venha entender, Deus, Ele não deixa você em volta, mas Ele te coloca no centro, porque você tem que ficar no centro, porque você é escolhido por Deus, separado para fazer o que Ele tem determinado na sua vida. Por isso que eu quero te dizer nessa noite, obreiro, vocês foram separados por Deus, aleluia, para ficar assim como se fosse no centro, aleluia, porque vocês são diferenciados de muitas pessoas. Nós não estamos entendendo. Deus não te chamou, aleluia, por acaso. Deus chamou vocês porque, aleluia, vocês são capazes de fazer aquilo que Ele tem determinado. E para quem não sabe, e o melhor para vocês entenderem, a Bíblia nos ensina e fala a respeito, aleluia, dos sacerdotes, aleluia, dos levitas, porque eles tinham funções diferentes das outras tribos, porque a função do sacerdote, aleluia, era se dedicar na casa de Deus, aleluia, era fazer a vontade de Deus. Deus levantou, aleluia, Arão e seus 4 filhos, aleluia, levantaram como sacerdote, mas, aleluia, todos eles, aleluia, eles eram muitos, e não poderiam ser levantados todos sacerdotes. A tribo de Levi, então, eles separaram alguns como os levitas da casa de Deus. E os levitas da casa de Deus, para quem não sabe, era visto os obreiros de hoje em dia, porque eles ajudavam, aleluia, auxiliando nos deveres, porque, aleluia, dentro do tabernáculo existia trabalhos, e aqueles levitas, eles cuidavam do templo, eles cuidavam da casa de Deus. Por isso que eles foram separados. Eles tinham que viver a vida deles totalmente dedicada para Deus. Não era uma vida singular, aleluia, uma hora estão, aleluia,
Porque Deus tem levantado você para ser a diferença na casa de Deus. Deus levanta sacerdotes. Sacerdotes hoje na igreja, melhor dizendo, eles somos os pastores da igreja. O pastor, aleluia, como eu sou pastor presidente, Deus me colocou como sacerdote dessa igreja. E eu como sacerdote, eu tenho que fazer o que Deus tem nos ensinado, porque naquela época os sacerdotes, a Bíblia nos ensina que eles não só abençoavam a igreja, mas além de abençoar a igreja, eles